departamento de missões, pegue seu carnezinho missionário e, como o pastor Eliseu falou, seja um missionário na obra de Deus. Amém? Quantos encontraram Deuteronômio 22:8? Amém? Como já foi justificado, nosso pastor não está aqui essa noite. Nosso primeiro culto de ensino de 2023, eu estou tendo a oportunidade de substituí-lo. Deus me deu uma palavra aqui nesse texto de Deuteronômio 22, verso 8. Acompanhe a leitura. Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Eu vou repetir porque eu vou ler apenas esse verso. Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na sua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Meus irmãos, acabei de fazer a leitura de um texto que está no livro de Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, o livro que compõe aí os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco. Esse livro compõe aí uma coleção de livros escritos por Moisés. E uma das características desses primeiros livros da Bíblia, eles contêm a lei mosaica. O que é a lei mosaica? Deus, muitas vezes a gente fala em lei e pensa que é só apenas os 10 mandamentos. Mas dentro desses 5 livros da Bíblia, nós vamos perceber que Deus vai dar 613 leis ao povo, regras, limites. Deus então dá, através de Moisés, 613 leis. Dentre essas leis, nós vamos ver leis em vários aspectos da vida, em várias situações da vida. Nós vamos ver, por exemplo, em Levíticos 11, uma lei falando acerca de higiene pessoal. Isso mesmo, nós vamos ver uma lei falando a respeito do que pode comer e do que não pode comer. Lá em Levítico 11, por exemplo, proíbe comer morcego, né? Parece até bizarro, né? Você lê, são algumas leis curiosas, e está lá. Se está na lei é porque tinha alguém que queria comer morcego, sim ou não? Né? Então tinha alguém que queria comer morcego. Existem outras também, um exemplo, no livro de Números, capítulo número 5, nós vamos ver uma lei que é chamada lei dos ciúmes. Então, se o marido desconfiasse, não era só se ele desconfiasse que a esposa havia adulterado, tinha traído ele, então ele pegava a esposa, que era só suspeita, não tinha nem evidência, ele ia levar até o sacerdote, e aí ele tinha que levar uma oferta junto ao pastor Eliseu. Tem gente que não gosta de ofertar, né? Se você está desconfiado, foi traído, Deus ainda fala, traz uma oferta aqui, traz a esposa e a oferta. Está lá em Números 5. E aí ele levava a esposa lá. Aí o sacerdote, sabe o que ele fazia? Ele pegava um jarro de barro, ele enchia d'água, ele pegava pó do chão do tabernáculo, colocava naquela água e dava para aquela mulher suspeita do adultério beber. A lei fala que se ela inchasse a barriga dela e as coxas dela caíssem, é porque ela tinha cometido o adultério. Olha que curioso, né? Está na lei mosaica. Existe uma outra também lá em Êxodo 22, que você só podia matar alguém por legítima defesa só se fosse à noite. Se você matasse alguém em legítima defesa durante o dia, você estava condenado, mas à noite você estava livre. Lei mosaica. Deuteronômio 23 tem uma também que é bem curiosa, a respeito de necessidades fisiológicas. O texto fala que quando você fosse fazer a necessidade, você tinha que sair para fora ali do arraial, levar uma pá, depois que você fizer, cavucar e tampar, esconder lá as suas necessidades. Tudo isso faz parte da lei. Você já sabia disso? Curiosidades da lei, que o povo, Deus dava limites para o povo, Deus estava cuidando em todas as áreas da vida. E aqui em Deuteronômio 22:8 nós vamos ver uma lei curiosa. Parece talvez mais um provérbio do que uma lei. Aqui o texto fala: quando edificar uma casa, quando você construir uma casa nova, faça um parapeito nela. As casas de antigamente, elas não tinham esses telhado caído, elas tinham o costume de fazer um telhado reto,
um terraço reto, e muitas vezes esse terraço era usado até para oração. Nós vamos ver, por exemplo, lá em Atos 10:9, você vai encontrar Pedro orando num terraço. Então era comum as casas ter um terraço, e aqui na lei era orientado a se construir um parapeito, para que se alguém tivesse na sua casa e tivesse lá no terraço e caísse, você não fosse culpado. Então, o que a lei mandava fazer? Faça um parapeito para que ninguém caia. Ou seja, qual que é o objetivo do parapeito? Evitar uma queda, evitar que alguém caia. Então nós vamos ver a respeito da lei, então, uma determinação: construa um parapeito. Eu não tinha noção nenhuma de como construir um parapeito, e durante a nossa reforma aqui eu aprendi bastante coisa de construção, principalmente com o Julimar. Você fica perto desses homens e você começa a aprender. E quando a gente foi fazer esse parapeito, tá vendo aqui, ó, eu aprendi bastante coisa. Eu não tinha noção nenhuma. Para mim, eu estava mais imaginando na estética. Para mim podia fazer de qualquer altura, de qualquer jeito. E aí numa conversa o pastor Welson falou, ó, não, a gente tem que consultar a norma, como que permite, como que a gente tem que fazer. Aí eu fui pesquisar. Para construir um parapeito, nas construções existe uma norma técnica, você tem que seguir. Essa norma fala de altura, do material a ser usado, não pode ser qualquer vidro, tem que ser o vidro que não vai estilhaçar. Tem um monte de regras na construção de um parapeito, isso nas nossas construções normal. Mas qual é o objetivo disso? Eu me lembro que quando eu consultei a norma para fazer esse parapeito aqui, eu fiquei indignado. Foi, para que um parapeito dessa altura? Para que um negócio? Vai ficar feio. Eu falava, pastor, vai ficar feio, pastor, mas está na norma, a gente tem que fazer, tem que seguir. Aí depois que a gente colocou aqui, aí quando você vê a igreja lotada, você vê as pessoas aproximando, você começa a entender para que é o motivo do parapeito: para que ninguém caia, para que ninguém se machuque. Qual que é o objetivo de um parapeito? Proteger vidas. Qual que é a função dele? Evitar quedas, evitar que alguém morra. Talvez uma altura dessa daqui, ela pode ocasionar morte a maneira que caia, ou pode cair também aqui e ficar um paraplégico. É o objetivo dele: prevenir, precaução. O parapeito é colocado não por depois que acontece a queda, depois que alguém cai, se machuca ou morre. O parapeito é colocado geralmente antes, para evitar. É por forma de precaução. A função dele então é cuidar para que ninguém que esteja lá caia. Nós vemos o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo de número 12, um texto muito conhecido. Paulo fala: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. O que eu aprendo com esse texto aqui essa noite? A nossa vida precisa de parapeitos. A nossa vida, assim como as construções, ela precisa de parapeitos. E eu separei aqui essa noite 3 parapeitos que a minha e a sua vida precisa. 3 parapeitos para evitar queda, para evitar cair, para evitar a morte. O primeiro parapeito essa noite que eu gostaria de falar com você essa noite é o parapeito que nós precisamos colocar para nossa família, para nossa casa. Nós precisamos ter parapeito para nossa família. A função do parapeito é proteger. Nós precisamos criar parapeitos para proteger a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento. Quantos casamentos hoje estão se desfazendo porque está faltando um parapeito, está faltando proteção, está faltando algo que crie um limite. Quando não há parapeito, não tem limite. Você vai passar a correr perigo. O parapeito, ele não brota no lugar, ele precisa ser construído, ele precisa ser colocado, ele precisa
ser colocado por nós. E como nós vamos colocar parapeitos na nossa família, na nossa casa, no nosso casamento? Primeiramente eu quero falar do parapeito do casamento. Hoje tem muitos casais que precisam urgentemente colocar um parapeito. Pastor, seja mais claro e mais didático para me entender. Hoje tem muitos casamentos que estão se desfazendo por falta de limites, por falta de vigilância, por falta de cuidado. Eu vou ser mais claro. Hoje tem muito marido e muita mulher que tem gastado muito tempo com redes sociais e muitas vezes estão vulneráveis, estão a perigo de cair. O parapeito, ele é colocado aonde? Em regiões altas. No baixo você não vê parapeito. Você coloca em lugares altos, lugares onde há perigo de cair. Tem muita gente que precisa colocar parapeito no seu casamento, com conversas erradas, talvez no serviço, na escola, na faculdade. Precisa colocar um parapeito, um limite. O parapeito serve para limitar. O livro de 2 Samuel, capítulo número 11, conta a história que Davi, certo dia, não vai para a guerra. E Davi fica onde? No terraço, no alto. Davi está bem. Davi está vivendo uma das melhores fases da vida dele. Davi está vivendo um momento de poder. Davi já não é mais perseguido por Saul. Davi agora é rei. Davi agora tem poder militar. Davi tem poder dentro da casa dele. Davi, ele manda em tudo. É por isso que o parapeito é colocado em regiões altas. Quando nós estamos no alto, são os maiores perigos da nossa vida. Davi está no terraço, e agora ele vê uma mulher se banhando. Quando Davi vê aquela mulher, Davi não vai respeitar se havia um parapeito ou não naquele lugar. Davi manda trazer aquela mulher. Você conhece a história? Ele adultera com ela. Para consertar, ele precisa trazer o esposo dela. Ele mata o esposo dela. Davi começa a cometer uma série de pecados, porque Davi, ele não vai respeitar os limites. Davi não vai respeitar os parapeitos da vida. Talvez aquele terraço onde ele estava podia até ter um parapeito como esse, de concreto. Mas o parapeito mais importante é o parapeito que nós colocamos de limite na nossa casa, na nossa família. Pastor, me ajuda a colocar esse parapeito. Primeira coisa é reconhecer que nós somos fracos. É reconhecer que qualquer um de nós está passível de cair. É o que Paulo fala: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Só cai quem está de pé. Só cai do terraço quem está em cima dele. O parapeito, ele serve para proteger quem está lá. Coloque parapeitos no seu casamento. Coloque proteção no seu casamento. Reconheça aonde está errado, aonde pode ter uma falha. Proteja a sua família, seus filhos, a sua casa. Crie um parapeito espiritual dentro da sua família, de proteção espiritual para os seus filhos, para a sua casa. Nós precisamos colocar esses parapeitos dentro da nossa casa, para que a nossa família não venha a cair. Está faltando parapeito na família de Davi. E a família de Davi, por causa desse problema dele no terraço, vai causar um grande transtorno. É filho matando filho, é filho usurpando o trono do pai. Porque Davi, ele não coloca um parapeito para a sua família, para a sua casa. Segundo parapeito,
O primeiro parapeito é o parapeito para a família. O segundo parapeito é o parapeito individual nosso. É o parapeito de cada um de nós. Todos nós precisamos de parapeitos individuais para proteger a nossa vida. O ser humano, ele tem algo, todos nós temos, algo chamado ego. Segundo psicólogos, faz parte da natureza humana e alimenta os nossos pensamentos e emoção. Todos nós temos ego. E um dos problemas do ego é quando nós estamos por cima, quando nós estamos bem, quando nós estamos com dinheiro na conta, quando nós estamos bem ministerialmente, quando nós estamos bem em todas as áreas. Esse é o maior dos problemas do ego, porque quando nós estamos mal, o ego está lá embaixo. Mas quando nós estamos bem, qualquer coisa infla nosso ego, qualquer coisa traz você para cima. E se você não tiver um parapeito individual, você vai cair. Pastor, quem já caiu? Se você pega lá no início da história, Lúcifer está bem no céu. Lúcifer está muito bem no céu, mas um dia cresceu tanto o ego dele, que ele começa a falar: essa adoração que vai para Deus está exagerada, eu preciso de um pouco para mim. O ego dele, ele queria receber aquela adoração que não era para ele. Resultado, vai cair. E a partir do momento que ele cai, ele se torna um especialista em derrubar quem está com orgulho, quem está com o ego lá em cima. Crie parapeitos individuais. Como nós vamos construir esses parapeitos? Reconhecendo a nossa dependência de Deus, reconhecendo que somente Deus é na nossa vida, reconhecendo que nós não somos nada, reconhecendo que a qualquer momento nós podemos cair, reconhecendo que a qualquer momento nós podemos pecar e cair. Mas quando há um parapeito, você tem uma proteção. Que parapeito é esse? A Bíblia é um grande parapeito para nossas vidas. Quando nós usamos a Bíblia Sagrada como parapeito para a nossa vida, fica mais fácil. A Bíblia dá parâmetro do que é certo e do que é errado, do que é pecado. Nós temos a Bíblia. Lá em Apocalipse capítulo 22, eu não vou abrir para nós não perdermos tempo, mas ali vai trazer uma relação daqueles que vão ficar de fora. Ali é um excelente parapeito para nós estudarmos. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele vai trazer as obras da carne. Ali é um excelente parapeito para mim olhar e falar: eu estou caindo aqui, eu preciso me proteger nessa área, eu preciso me proteger, eu preciso cuidar da minha vida individual. O parapeito só é colocado quando há reconhecimento. Coloque parapeitos na sua vida. Coloque parapeitos. Coloque uma cerca de proteção na sua vida. Sansão, ele tinha parapeitos. Sansão, quando sua mãe faz um voto de Nazireu a ele, uma das coisas do voto que sua mãe faz a ele, está lá em número 6. Sansão não devia ter contato, tomar o suco da uva, o vinho. Mas o livro de Juízes, capítulo 11, capítulo 14, Sansão desce até Tímina. E quando ele chega naquela localidade, sabe aonde Sansão vai? Ele vai numa vinha. Pastor Valdeci, ele tinha um limite. Ele tinha um limite. Ele sabia até onde ele podia ir.
Mas Sansão, ele começa a brincar. Você vai numa vinha, você sente o cheiro da uva, mas ele não podia tomar o suco da uva. Tem muita gente que está como Sansão, sabe que tem o parapeito, sabe que tem a cerca de proteção, sabe do limite, mas fica brincando com o limite. Sansão estava brincando com o limite dele. Ele tinha um voto e ele não podia quebrar aquele voto. Mas Sansão está lá na vinha, só sentindo o cheiro da uva, só sentindo o cheiro da uva, deixando aquele cheiro entrar no seu coração. Dentro do coração de Sansão, ele já tinha tomado aquele vinho ali, daquela uva. Sansão está brincando, ele está prestes a cair, ele não está respeitando os limites. Tem pessoas que estão desse jeito. Eu vou até aqui, eu aguento mais. Não se arrisque como Sansão, não arrisque a sua vida. Uma queda pode custar caro, uma queda pode custar seu casamento, uma queda pode custar a sua família, uma queda pode custar a sua salvação, uma queda pode custar a sua salvação. Algumas quedas você cai e se machuca, você tem a possibilidade de se levantar, se consertar. Mas tem queda que é para a morte, tem queda que é para a morte. Terceiro e último parapeito, o parapeito da vida espiritual. O Evangelho de Jesus segundo João capítulo 15 verso 19 diz que nós não somos desse mundo. Na nossa vida espiritual nós precisamos criar um parapeito de separação nós com o mundo. Quando eu falo de mundo aqui, eu não estou falando um mundo geográfico, mas eu falo de espiritualidade, do mundo espiritual. Um dia você aceitou Jesus como Salvador e mudou o panorama. Você agora não pertence mais ao mundo. Você não tem mais que estar no mundo espiritual. Você não pode mais se arriscar com o mundo. E quando eu me lembro disso, eu me lembro de Atos 20. O apóstolo Paulo está na cidade de Trode, um domingo, pregando num culto de Santa Ceia naquele lugar. A Bíblia fala que Paulo estende o seu discurso. Paulo começa a falar demais. Paulo, ele se estende no discurso, na palavra dele. E naquele lugar, havia um jovem naquele lugar. Esse jovem tem o nome de Eutico. E o texto fala que Eutico está sentado numa janela, no parapeito de uma janela. É lugar de sentar? Não é. A janela é um lugar perigoso, é um lugar de distrações. Porque da janela eu consigo ver fora e consigo ver dentro. Eutico está dividido entre olhar para as ruas, para o mundo lá fora e prestar atenção na palavra de Paulo. Eutico está sentado naquele parapeito, daquela janela, ali arriscando a sua vida, dividindo o seu coração, a sua atenção e a sua mente. Tem muita gente vivendo como Eutico, sentado no parapeito, olha para o mundo, olha para a igreja. Terça está no culto de ensino, não, agora é quinta, né? Está no culto de ensino. Sexta está no mundo. Tem muita gente vivendo assim como Eutico, com o coração dividido. Não, pastor, mas eu não frequento esses lugares. Eu não frequento, eu não estou lá. Mas talvez está sentado no parapeito, olhando, desejando estar lá. Eutico estava assim. O texto fala em Atos 20 que Eutico então cai num profundo sono. E ele cai daquele parapeito, cai daquele cenáculo do segundo andar daquele lugar. A Bíblia fala que ele cai lá embaixo. Caiu, não vigiou. Eutico
ele representa nós, quando estamos dividindo a nossa atenção, quando não estamos respeitando os limites, os parapeitos. Que parapeito eu posso criar para a minha vida espiritual? A igreja é um parapeito. A igreja é um lugar de proteção. Por mais que o diabo tenha tentado deturbar isso na mente de muitas pessoas, criando uma geração de desigrejados que falam: eu não tenho compromisso, eu não preciso ter compromisso com igreja, com placa de igreja, eu não preciso prestar conta para pastor, para líder. Mas isso é um parapeito para a sua vida. É um parapeito, é uma proteção para a sua vida. Cuidado, se você não tem respeitado os parapeitos, cuidado. Tem gente que está como Eutico, a ponto de cair. Tem pessoas que já está como Eutico caiu, já até caiu, está precisando de um abraço para voltar à vida, está precisando que Paulo pare a sua mensagem, desça lá e abrace ele. Tem pessoas que estão como Eutico, já à morte. Se você percebe que tem alguém que está na sua casa, ao seu redor, que está como Eutico já caído, ele está precisando que você faça como Paulo, que você exerça como Paulo o ministério cristão do abraço. Tem pessoas precisando receber vida novamente. Mas se você está como Eutico, ainda sentado no parapeito, dá tempo de descer dele e voltar para o meio, da onde você não devia ter saído. Da onde você não devia ter saído. O parapeito da janela é perigoso. E eu vim te falar que essa noite, nessa mensagem um pouquinho dura, quando vinha a Daiane e falou: eu quero ouvir uma palavra de vitória hoje. Eu falei: o mel eu preguei domingo, hoje é o amargo. Mas só tem mel quando a gente consegue digerir o amargo e criar parapeitos em nossa vida. Só tem mel quando eu entendo que eu sou fraco, que eu posso cair. Aí eu vigio, aí eu coloco o parapeito e falo: aqui eu não posso, aqui eu preciso vigiar. Mas quando eu acho que eu sou forte, que eu sou bom, que eu aguento, é aí que eu caio. Se coloca em pés. O parapeito serve para separar. Ele é um limitador. Qual área da sua vida você precisa colocar mais parapeito? Pastor, eu tenho, mas está baixo. Como diz os pedreiros, coloca mais uma fiada de tijolo nele. Se precisar, suba até virar um muro. Se só o parapeito está baixo, suba mais. Aumente o parapeito do seu casamento. Aumente o parapeito da sua vida familiar, com os seus filhos, com a sua casa. Aumente o seu parapeito individual. Reconheça que você pode cair. Nós devemos reconhecer. Quando nós reconhecemos que nós somos passíveis de cair, nós vigiamos, nós se cuidamos mais. Se cuidamos. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui essa noite nesse culto de ensino, Pai, aprendendo, Senhor, que nós precisamos criar parapeitos, Senhor. Nós precisamos criar limites, Senhor. Nós precisamos criar proteções na nossa vida, Pai. Deus, nos ajude a construir esses parapeitos, Senhor. Espírito Santo, nos mostre aonde precisa de reforço nos nossos parapeitos, Senhor. Me mostre, Senhor, na minha vida, Senhor. Mostre na nossa casa, na nossa família, aonde precisa, Senhor, aumentar os parapeitos, Senhor. Na nossa vida espiritual, Senhor, nos mostre, Senhor, aonde nós precisamos, Senhor,
aumentar esse parapeito, e aonde não há, Senhor, nos ajude a construir esse parapeito, Senhor. Sem a tua ajuda, nem para isso conseguimos, Senhor. Ah, Deus, que nessa noite nós possamos sair daqui, Senhor, reconhecendo, Senhor, que nós podemos cair. Que dessa noite nós possamos sair daqui, Senhor, reconhecendo, Senhor, que somos falhos e pecadores, Senhor, mas nós somos carentes, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor, que é abundante em nossas vidas, Senhor. Ah, nós te agradecemos, Senhor, por todos os livramentos, Senhor, que o Senhor tem dado, Senhor, para nós não cairmos, Senhor, menos muitas vezes faltando parapeito em nossa